O livro de Juízes, capítulo 1, versículo 1 diz: E aconteceu depois da morte de Josué, sinalizando em que época ocorreu esse livro, ou seja, entre 1450 a 1120 anos antes de Cristo. Mas pode-se dizer que muitos dos acontecimentos narrados no livro de Juízes ocorreram até um pouco antes da morte de Josué. O livro bíblico basicamente abrange um período de uns 330 anos, entre a conquista de Canaã por Israel e o começo da monarquia, os reis que governariam a nação, como Saul, Davi e Salomão, por exemplo. O escritor do livro bíblico de Juízes foi o profeta Samuel, o mesmo que ungiria Davi como rei. Os israelitas haviam sido avisados de que, se não expulsassem os cananeus, os habitantes da terra, conforme divinamente ordenados, seriam levados a adotar as práticas religiosas degradantes. Nessa época, como já citado, não havia reis em Israel. Deus, cujo seu nome na Bíblia é Jeová, suscitou homens de fé, juízes que tinham como objetivo liderar e proteger Israel de nações inimigas. Esses homens de fé foram chamados de juízes. Existiram 12: Otiniel, Eude, Sangar, Baraque, Gedeão, Tola e Jair, Jefté, Ibsã, Elon e Abdom. E o mais famoso deles, Sansão, que é o tema desse vídeo. Antes de seguir adiante, apenas avisar que o objetivo aqui é fazer uma análise literária do livro bíblico e como ele pode ter influenciado a cultura popular mundial. Não tem como objetivo fazer uma análise religiosa ou espiritual, ok? O registro histórico encontrado no livro de Juízes mostra como o aviso se transformou em realidade. Todavia, em vez do livro lidar extensamente com a infidelidade de Israel e a resultante opressão por estrangeiros, ele narra especialmente as façanhas dos juízes e as maravilhosas libertações que Jeová realizou por meio deles. Não se pode pôr em dúvida que o livro de Juízes ocupa um lugar legítimo no cânon da Bíblia. Tem inspiração divina. É franco e honesto e não oculta os graves pecados de Israel. Ao contrário dos reis das nações, que buscavam retratar apenas seus feitos e esconder suas falhas. Todo o livro dá glória e honra, não a juízos humanos, mas a Jeová Deus como o verdadeiro libertador de Israel. Mostra que era o Espírito de Deus que habitava os juízes, e estes, por sua vez, reconheciam a Jeová como juiz e rei. Outros livros bíblicos inspirados citam eventos registrados nesse livro. O 13º capítulo do livro de Juízes começa contando que os israelitas fizeram novamente o que era mal aos olhos de Jeová, e Jeová os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E mais uma vez, Jeová suscitou um novo juiz, Sansão, filho de Manoá, da tribo de Dan. O anjo de Jeová apareceu à mãe de Sansão e disse: Você é estéril e não tem filhos, mas ficará grávida e dará à luz um filho. Tome cuidado para não beber vinho nem outras bebidas alcoólicas, e não coma nada impuro. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Não passe navalha na cabeça dele, porque o menino será um nazireu de Deus desde o nascimento, e ele salvará Israel das mãos dos filisteus. Ao dizer que Sansão seria um nazireu, significava que esse termo, derivado do hebraico, queria dizer selecionado, dedicado e separado. Havia duas categorias de nazireus naquela época: os voluntários e os que eram designados por Deus. Homens e mulheres poderiam fazer um voto a Jeová de viver como nazireu por um determinado período. Os que faziam esse voto tinham 3 restrições importantes: não deviam tomar nenhuma bebida alcoólica, nem comer nenhum produto de videira, não deviam cortar o cabelo e não deviam tocar em cadáver. Já os designados por Deus, como no caso de Sansão, continuavam nessa designação por toda a vida, e Jeová especificava os requisitos a eles. Dos muitos feitos de Sansão, temos ele rasgando um leão ao meio nos vinhedos da cidade de Timná. Tem noção do que é isso? E não foi um leão morto, foi um leão enfurecido que partiu para cima dele, e apenas com as mãos acabou com o animal. Se você pegar os 100 homens mais fortes do mundo e colocar numa jaula para enfrentar um leão, nenhum deles sai vivo. O peso médio de um leão é 190 quilos, mas pode chegar a 270. Imagine você rasgando um animal desse porte ao meio, como se fosse papel. Consegue imaginar agora a força de Sansão?
A patada de um leão pode chegar a 225 quilos e arrancar o maxilar de outro felino como ele. Esse ataque de um leão aí como esse pode chegar a 50 km por hora. As unhas retráteis chegam a 7 centímetros. Sansão lutou contra isso tudo e fez do leão uma boneca de pano. Numa outra ocasião, na cidade de Ascalon, matou mais de 20 homens sozinho. Outro feito de Sansão foi capturar 300 raposas. Pegou tochas, amarrou as raposas de duas em duas pelas caudas e colocou uma tocha no meio de cada par. Então pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nos campos de cereais dos filisteus. Ele incendiou tudo, tanto os feixes como os cereais ainda não colhidos, e também os vinhedos e os olivais. Os filisteus chegaram a perguntar: quem fez isso? Disseram-lhes: foi Sansão, o genro do Timnita. A partir desse momento, os filisteus queriam matá-lo. Em vista disso, os filisteus queimaram sua mulher e o pai dela. Sansão jurou vingança. Os filisteus queriam matá-lo a qualquer custo. E nessa ocasião, com uma queixada nova de jumento, matou 1000 desses filisteus sozinho. Se uma luta de MMA pode deixar 2 lutadores exaustos, imagine lutar contra 1000, usando um objeto que não é feito para a guerra. Depois disso, Sansão ficou com tanta sede que Jeová Deus abriu uma cavidade na rocha ou no chão da cidade de Lei, onde o Nazireu recobrou as forças. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus por 20 anos. Em Gaza, o povo tentou emboscá-lo enquanto dormia na cidade, mas Sansão ficou deitado ali até meia-noite. Então ele se levantou, segurou os portões da cidade, junto com as ombreiras, e os arrancou junto com a tranca. Ele os pôs sobre os ombros e o carregou até o cume de um monte que ficava em frente a Hebrom. Um portão desse porte pesava em média entre 700 a 900 quilos, quase 1 tonelada. O recorde mundial de levantamento de peso é de 501 quilos. E o detalhe: Sansão arrancou os portões antes de erguê-los. E levou até o cume de um monte. Isso dá a dimensão da sua força. Outro detalhe que vai nos dar uma dimensão é o like que você vai deixar nesse vídeo, ok? Deixe o like e não se esqueça de se inscrever nesse canal. Depois disso, ele se apaixonou por uma mulher do Vale de Sorek chamada Dalila. Aqui começa a derrocada de Sansão. Ao contrário do que se diz, Dalila não era filisteia ou de nenhuma outra nação pagã. Ela era israelita, talvez a cortesã filisteia. Se fosse realmente dos filisteus, eles não a teriam subornado. E o que a motivou foi a cobiça. Ela recebeu 1.100 moedas de prata, mais do que Judas, outro israelita, recebeu ao trair Jesus. Ela foi uma verdadeira Red Sparrow, termo cunhado no romance de Jason Matthews, que depois virou filme com Jennifer Lawrence. Matthews era um ex-agente da CIA. Na época da Guerra Fria, agentes mulheres eram treinadas para usar da beleza e da sedução para adquirir informações. Dalila não foi diferente. E foi eficiente nisso. Descobriu que se o cabelo de Sansão fosse cortado, ele iria perder a força. Foi o que aconteceu. Sansão teve o cabelo cortado e sua força retirada. Foi levado e detido pelos filisteus. Foi cegado ao furarem seus olhos. Mas seu cabelo começou a crescer de novo, e isso levou meses. Os filisteus diziam que Dagom, seu deus, havia dado Sansão a eles. Quiseram se divertir com ele, colocando-o entre 2 colunas de sustentação para zombá-lo. A casa estava cheia, cerca de 3.000 pessoas. Sansão então clamou a Deus: Soberano Senhor Jeová, por favor, lembra-te de mim e fortalece-me só mais esta vez, ó Deus, e deixa que me vingue dos filisteus por pelo menos um dos meus olhos. Então Sansão se apoiou nas 2 colunas centrais que sustentavam a casa, apoiando-se numa com a mão direita e na outra com a mão esquerda. Clamou e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou as colunas com toda a força, e a casa caiu sobre os governantes e todos os que estavam ali. Assim, ao morrer, ele matou mais pessoas do que durante toda a sua vida. Mais tarde, seus irmãos e toda a família de seu pai desceram para pegar seu corpo. Levaram e o enterraram entre as cidades de Zorá e Estaol, na sepultura de Manoá, seu pai. A narrativa do livro de Juízes é vigorosa e a de Sansão é impressionante. Mesmo em curtos capítulos, ficamos sabendo de todos os feitos que ele realizou.
Apesar dos erros, Sansão foi um juiz valoroso, tanto que foi lembrado com outros juízes na carta de Paulo aos Hebreus. Seu nome é licitado como servo fiel de Jeová. A cultura popular se apropriou muito da história, a começar pela cultura grega. Na minha opinião, Hércules é uma cópia descarada de Sansão. Dentre os 12 trabalhos de Hércules, cita-se que ele, ora vejam, mata um leão e faz da sua pele a sua armadura. O nome Sansão no hebraico significa sol, e pensar que o que dá super força ao Superman é o sol amarelo. Kal-El também já chegou a perder seu poder e depois recuperá-lo. Posso estar viajando aqui, mas direto ou indiretamente acabou influenciando de alguma forma. Derrotar 1000 guerreiros, temos na literatura o cimério guerreiro Conan, o Bárbaro, de Robert E. Howard, com suas madeixas compridas e vigor figuroso ao empunhar sua espada, enfrentando inimigos poderosos. Esses são apenas alguns exemplos de como Sansão influenciou a cultura popular também, mas isso é a minha opinião. Mas além disso tudo, ele foi um homem de fé. Se temos Jesus aí para os cristãos como o maior homem que já viveu na face da terra, temos Sansão, um homem forte, de fé e coragem, que com sua vida subjugou os inimigos do povo de Deus, Jeová. Visto que hoje há uma escassez de valores para os mais jovens, Sansão pode servir de aprendizado, seja religiosamente ou espiritualmente ou de conhecimento literário. E para mais atualizações semanais, discussões e análises sobre o livro bíblico de Juízes e Sansão, não se esqueça de curtir e seguir esse canal.